Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV Diário, do YouTube do Diário. Hoje o nosso tema é um livro, já vou mostrar ele de cara aí, que o Fernando Barcelos, que está hoje na técnica, produção deste programa de Luísa Neves, e ambos não aguentam mais que eu mostre esse livro, porque nós já fizemos assim uns 5 ou 6 programas, jogo de cintura, e está furado, diz o Fernandinho. Fizemos 5 ou 6 programas do jogo de cintura, sobre aspectos diferentes desse livro, porque realmente, né, ele é muito bom. Nossa convidada hoje que vai atestar isso, né, ou vai contestar, acho que ela vai atestar. Suzeli Santos, psicóloga, conosco aqui, terceira ou quarta vez já, né, Suzeli? Acho que é a quarta. Nesses assuntos que rendem e que têm um interesse, assim, de uma ampla gama de pessoas, a Suzeli está sempre aqui com a gente, né? E hoje nós vamos falar sobre isso, então, preocupações. O autor Dale Carnegie. Falei certo, Su? Falei, né? Falou. E esse livro, ele nos traz, então, dicas bem práticas, faz com que a gente reflita e traz dicas bem práticas, que é para exercitar, que é para treinar o cérebro mesmo, de como a gente faz para evitar tanta preocupação e para começar a viver de verdade. Vamos começar, Suzeli, com uma enquete. A gente perguntou aí para as pessoas, como é que está o estilo de vida atual? Será que as pessoas andam mesmo preocupadas? E o que nós ouvimos aí do nosso público? O seu estilo de vida atual é a minha fonte de estresse e preocupação, 22%. Meu estilo de vida está bagunçado, mas não me preocupa, 69%. Socorro! Pedem 9%. E vamos acabando aqui o programa, porque senão 69% de vocês estão com a vida bagunçada, mas não estão preocupados. Acho que não tem sentido esse programa, né, Suzeli? Exatamente. O que tu acha? Eu acho que as pessoas acham que preocupação é uma coisa que não dá para evitar, que está no nosso dia a dia e tudo bem. Isso. Bom, Lu, então, oi. Obrigada por estar aqui novamente. Então, é um prazer estar aqui para falar desse assunto tão relevante, né? E principalmente desse autor, né, que é maravilhoso, que é o Dale Carnegie. Bom, olha só, Lu, o que eu penso? A ansiedade e a preocupação, elas são as doenças do futuro, assim. Não, as pessoas, nós estamos já, vamos dizer assim, num momento da vida que a gente, para fazer uma, vamos dizer assim, puxar o freio de mão, vamos falar assim, fazer uma pausa proposital para diminuir nossa ansiedade, a nossa preocupação, é muito difícil. Porque nós estamos vivendo no automático. Né? Porque a sociedade está nos fazendo robotizados. Então, essa preocupação ela é voltada para o nosso eu, no sentido de, será que eu consigo? Eu tenho que conseguir. É o nosso autodesafio que a sociedade nos impõe. É a nossa competição com o outro ser humano, que não devia ser assim. Então, acabamos que vivemos num momento, e todo momento, na verdade, sempre com uma dose de ansiedade e uma preocupação que ela pode ser, e muitas vezes é exagerada, considerando que ela pode ser não é a de hoje, é a preocupação futura, por exemplo. É do futuro, é de mim no futuro, da minha vida. E a ansiedade é justamente o excesso de preocupação com o que ainda não aconteceu. Exatamente. Né? Que o próprio autor, depois a gente vai trazer algumas citações, que o próprio autor diz que em 99% das vezes são questões que sequer vão acontecer, mas que muitas vezes, em 100% do nosso tempo, são questões que estão na nossa cabeça. Né? Exatamente. Eu sempre falo que, na verdade, a terapia cognitiva, né, que é a linha da abordagem que eu trabalho, eu sempre falo que nós somos o que pensamos. A gente pensa, a gente sente e a gente se comporta. Então, se eu tenho um problema para resolver, por exemplo, eu tinha essa fala para fazer aqui. Isso era para ser agora, nesse horário, né, que nós estamos aqui conversando, e há 5 dias atrás eu estava pensando nisso. Enquanto eu estou pensando nisso, eu estou deixando o meu momento atual, o meu dia, aquele dia de 5 dias atrás,
e os outros posteriores que vieram até chegar hoje, vamos dizer assim, ele está poluído somente pensando na preocupação de como eu vai ser hoje, como eu vou dar conta, não vou ser questionada, se vou saber responder. Então, tudo isso faz com que o nosso pensamento interprete o nosso medo ou a nossa forma de pensar sobre determinado evento, que nos cria uma preocupação tão grande e faz com que a ansiedade tome conta da gente. E nós, infelizmente, estamos vivendo assim em todos os quesitos da vida. Não é só para eventos específicos. Hoje em dia a gente tem estresse para ir para o trabalho, estresse no carro, estresse para fazer uma prova, estresse numa entrevista, estresse numa... coisas normais, estresse até para arrumar um filho, para ir sair com o filho, já causa um estresse. O estresse causa ansiedade, causa preocupação, causa o medo, causa a frustração, e aí vem todo esse emaranhado de emoções. Vamos seguindo na enquete, perguntamos também o que as preocupações estão causando nas pessoas. Nada, que drama, disseram 7%. Noites mal dormidas, cansaço e estresse, isso que a Suzeli acabou de falar, 51%. Ansiedade, angústia e depressão, 32%. E 10% disseram, as preocupações até me motivam. Motivo? Depende o evento que tá. Mas no caso, esse mesmo exemplo que tu trouxeste aí, há 5 dias foi convidada pelo programa, a preocupação começa a surgir e vai ocupando todos os dias. Neste caso, esta preocupação inicial, ela não deveria apenas motivar a que eu me preparasse, então eu vou ter esse programa daqui a 5 dias, eu vou colocar ali na minha agenda que no dia tal, horário tal, eu vou me dedicar a me preparar para esse programa. E no mais, esquece, só lembra no dia que tem que vir no programa. Sim, isso é muito bom ter falado, porque eu falei que há 5 dias eu fiquei preocupada, mas na verdade, claro, a gente já veio, né, com essa preparação de trabalho e eu realmente deixei para falar. Eu fui convidada, né, obviamente, só para ilustrar, e eu esqueci, assim, tipo assim, no dia 20, no dia tal, dia específico, e é lá que eu vou me preparar. Então, hoje de manhã eu me preparei para isso. Então, assim, eu consigo me organizar nesse sentido, mas é porque a gente já tem, né, toda uma preparação, um estudo, a gente lê os livros e tudo mais, a psicologia nos traz essas vamos dizer, essas técnicas, né, mentais e cognitivas, onde o pensamento, a gente consegue monitorar o pensamento e fazer com que ele crie uma pausa e a gente se organize para viver aquilo no momento, entende? E sim, motiva porque eu sou privilegiada, eu fico muito feliz de ser convidada para tal programa. Então, para mim, ele acaba sendo uma motivação. Mas aí nossas respostas são que as pessoas não conseguem dormir, que têm insônia. Cansam. Ansiedade, angústia, depressão. Sim, por quê? Porque muitas vezes é o que o nosso autor fala. Não é a nossa exaustão física que nos cansa. É a quantidade de pensamentos desadaptativos e pensamentos negativos de uma interpretação de um evento que vai acontecer. Então, vamos continuar no exemplo da Suzeli. Então, se eu sei que eu tenho esse programa para gravar, e aí eu vou pensar, poxa, mas e se eu na hora me esquecer? Tá, mas eu tô aqui agora me preparando, tô estudando, tá, mas essa parte é difícil de explicar. Será que eu vou saber explicar? Será que eu vou trazer todo o conteúdo do autor? Será que eu não vou ficar devendo? Então, esse negativismo não é só o preocupar-se com o que ainda não aconteceu. É, muitas vezes, até vivenciar os sintomas daquela minha preocupação. Exatamente. É deixar com que o sintoma da preocupação ele evolua dentro de ti, nos teus pensamentos, nas tuas emoções. É deixar que ele mine, que ele crie vamos dizer, que ele dissemine, vamos dizer assim, algo ruim que te traga sintomas negativos, por exemplo, insônia, dor de estômago, dor de cabeça. Então, é como se liberasse a portinha das emoções negativas e aí ele contaminasse todas as células do teu corpo e contaminasse, então, o teu lado negativo, né? Que todo ser humano tem um lado positivo e negativo.
Uns têm mais, outros menos, considerando, né, todo o seu histórico e seu perfil de personalidade. Mas é como se deixasse isso tomar conta. E são esses pensamentos latentes e persistentes até chegar àquele evento. Isso enquanto nós estamos falando de futuro, tá? Porque se nós for falar de passado, é uma outra situação. É deixar que aqueles pensamentos, eles nos deem, tipo assim, eles fazem com que se torne real uma coisa que não aconteceu e que a gente não sabe nem se vai acontecer exatamente daquela forma ou como vai acontecer. E muitas vezes não acontece 99% do que a gente imagina. Então eu sempre falo assim, Fábio, façam essa pergunta para vocês. Desse momento, dessa situação que eu tenho para resolver, vamos considerar futuro, amanhã, depois, daqui 2 horas, daqui 3 horas, quanto por cento que esses pensamentos que eu tô tendo sobre eles, sobre essa situação, é real? Qual é a probabilidade desses pensamentos se tornarem reais? A probabilidade é 0. Então, assim, tem que se fazer esses questionamentos, essas reflexões, para a gente começar a diminuir os pensamentos negativos e, então, vir a mudar os pensamentos. E, obviamente, os pensamentos ficando mais leves, os sintomas também ficarão mais leves. Isso que a Suzeli falou, e eu já puxei o livro aqui, porque ela vai falando, eu vou me lembrando que sim, gente, eu li todo o livro, tá? A Suzeli fala justamente do que o autor caracteriza como lei das médias, né? A lei que vai proibir a maioria das suas preocupações. E ele fala, que eu já citei aqui, que 99% das coisas com as quais ele se preocupava jamais aconteceram. Apenas 99%. E o que ele nos diz? É bem provável que você e eu possamos eliminar 9 em cada 10 preocupações agora mesmo, se interrompermos nossas inquietações pelo tempo necessário para descobrir se, pela lei das médias, elas se justificam. Então o autor, ele traz várias situações. Ele mesmo disse que ele tinha medo quando menino de ser enterrado vivo. E daí ele traz várias situações, medo de ser atropelado por um trem, medo de cair de avião, várias preocupações e vários medos. E ele convida que a gente vá até a realidade para conhecer as estatísticas e para que, pelos fatos, chegar a essa conclusão. Vale mesmo a pena? É possível? Às vezes possível de acontecer, até vai ser, mas é provável que isso aconteça na atual realidade? Exatamente. Né? Então, eu achei, esse livro ele é muito bom, justamente porque, além da reflexão, ele nos convida a fazer um exercício racional, né? Não é meramente, ele traz muitos fatos, muitos números, muitas situações, muitas histórias que nos convidam a refletir, e além de refletir, trazer isso para o nosso dia a dia. E ele sempre, então, termina esse capítulo sobre a lei das médias dizendo: examine o histórico, pergunte a si mesmo, sempre, em qualquer preocupação, qual é a probabilidade, pela lei das médias, de que este evento com o qual estou me preocupando de fato ocorra. Exatamente isso. Né? Vamos adiante com as enquetes, então, Suzeli. Perguntamos também, diante do medo e das preocupações, como é que as pessoas reagem? Eu fico doente fisicamente também, 31%. Essas preocupações, esse medo, só afetam a minha saúde mental, 58%. E 11% disseram não me afetam, eu passo adiante. 58% dizendo que afetam apenas a saúde mental, como se isso fosse possível, afetar só a saúde mental e não repercutir em mais nenhuma outra situação. Né? Exatamente, os nossos filósofos aí, né, há muitos anos já traziam que nós somos mente e corpo, né? Acho que foi Aristóteles, né? Que dizia que não tem como o ser humano não estar vinculado mente e corpo. Então, obviamente que o que acontece, Fábio? As pessoas não conseguem ter, às vezes, o discernimento de que uma dor de cabeça contínua, uma dor de estômago contínua... Uma insônia, né? Exatamente. Às vezes a gente acha, mas isso aí nem tá me causando tanta preocupação, só que a pessoa não consegue dormir. Exatamente. Então, isso ela não considera como como um sintoma físico.
Entende? E por isso que ela fala que é só no mental. Só no mental. Que o mental quer dizer que ele tá preocupado, que os pensamentos não saem da cabeça, que ele não sabe como fazer para resolver tal situação, ele não consegue parar para pensar numa solução, ele não consegue sair da sua ilha, como eu sempre falo, né? Ele fica ali focado só no problema e não na solução do problema. O que a gente tem que ter em mente é que o problema ele já aconteceu. Se acontecer alguma coisa, ele já aconteceu. E agora o que eu faço para tentar resolver isso, amenizar da melhor forma, para que eu volte a ter uma condição... Naquilo que a gente tem o domínio, né? Exato. Que é sobre o presente e como a gente vai construir o futuro. Perguntamos, por fim, antes da gente chamar o intervalo, estou sufocado pelas preocupações. Desistir de lutar. Eu só choro mesmo. 14%. Vou procurar ajuda de especialistas, 44%. Isso não existe para mim. Tô de boas, 39%. E preocupação é mimimi, apenas 3%. Então a maioria dizendo aí que vai procurar ajuda de especialistas. Que bom, né, Suzeli? Que bom, eu ia falar isso. Assim, eu vou te falar que fico feliz que essas pessoas que responderam, né, acabam entendendo que um especialista pode contribuir muito nas orientações, né, e até nessas reflexões como nós estamos fazendo aqui, né, para melhorar a qualidade de vida da pessoa e diminuir as pressões e as próprias ansiedades e preocupações, né, e todos os outros sintomas mentais e físicos. Mas eu vou te falar que um pouco isso é uma minoria. É uma questão mais, nós tivemos sorte em quem respondeu, que né? Tá mesmo preocupado com a sua saúde. E que vai, mas assim, tá melhorando muito, mas as pessoas ainda têm uma resistência grande de buscar ajuda, principalmente nesse sentido de preocupação e ansiedade. Considerando que quando se mistura essas duas... Porque a ansiedade, ela é um transtorno, né? Ela já é considerada um transtorno mental. Então, ela é considerada uma doença mental, um distúrbio. Mas a preocupação não, porque a preocupação é um sintoma da ansiedade. Obviamente a pessoa pensa, eu tô preocupada, por que eu vou procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Eu tô apenas preocupada. Preocupada faz parte do dia a dia, exatamente, né? Quem não está preocupada? Todo mundo fica, então eu também, tá tudo bem, vou resolver. Então a preocupação é um sintoma da sua ansiedade, ela não vem antes, olha que interessante. Mas eu vou ter que conter a minha ansiedade para continuar. Eu queria continuar falando aqui com a Suzeli, vou ter que chamar o intervalo, Suzeli, porque o Fernando já está abanando ali para mim. Nós vamos Voltamos depois. Em breve. Estamos apresentando Faz Sentido. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular.
Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Como evitar as preocupações e começar a viver? Esse é o questionamento do Faz Sentido de hoje, que tem novamente a psicóloga Suzeli Santos. E vamos direto para a enquete entender se as pessoas se consideram hoje extremamente preocupadas com o amanhã. 52% de quem respondeu disse, eu sofro demais com isso. 52%, olha só. Nem um pouco, nem sei que dia é amanhã. 10%. E não, eu vivo um dia de cada vez. 38% sabendo viver um dia de cada vez. E 52% ainda sofrendo muito com o futuro. E vamos seguir na enquete ainda, uma questão que tem bem a ver com essa aí, que largava uma frase que é do livro, depois a gente vai comentar um pouquinho o que o Dale nos traz. A frase é, um grão de areia de cada vez. E o que as pessoas disseram diante dessa expressão? Um grão de areia de cada vez. Me dá um nervoso só de ouvir, eu tenho pressa, 43%. É assim que deve ser, disseram 23%, um dia de cada vez. E 34% tem que responder hoje mesmo, 34%. Mas a maioria ainda dizendo que dá um nervoso só de ouvir e tenho pressa. E eu fiz, enquanto eu li a pergunta, eu vou confessar que eu fiz aquele exercício da ampulheta que fica caindo a areiazinha devagar, né? E a gente fica um tempinho vendo aquilo, já dá uma coisa, né? Já dá uma falta de paciência. Um bom teste esse, do grão de areia. Já mostra o quanto a gente, né, deixa a ansiedade nos dominar e que a gente não está preparado mesmo para enfrentar as preocupações e a ansiedade, né? Que é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito com a gente mesmo. E quando o Dale fala do presente, do passado e do futuro, ele começa, é um dos primeiros capítulos do livro, é o primeiro capítulo. O que ele nos convida? A viver em compartimentos de dias incomunicáveis. Um dia não se comunicando com o outro. Nem o passado se comunicando com o presente, nem o presente se comunicando com o futuro. E ele diz que a nossa principal função não é enxergar o que jaz vagamente à distância, e sim fazer o que está claramente na nossa mão. Né? E eu separei uma outra frase aqui que eu gosto muito, Suzeli, até escrevi lá num lugar que eu leio de vez em quando. O fardo de amanhã, somado ao de ontem, carregado hoje, faz os mais fortes fraquejarem. Isolem o futuro tão bem quanto o passado. O futuro é hoje. Não existe o amanhã. O dia da salvação do homem é agora. Forte, né? Muito. E real, né, Lu? Se tu for ver, né, Fábio, é real. Se nós não viver o hoje, se nós viver o hoje pensando no amanhã, cada minuto de hoje nós não vamos aproveitar, e amanhã vai ser assim de novo, e depois de amanhã assim de novo. E tem outros autores também que falam, né, que quando a gente é criança a gente diz, quero ser adolescente. Quando a gente é adolescente, quero ser adulto de uma vez. Quando é adulto, quero casar, quero ter filhos. Daí quando chega, quero me aposentar. Daí quando chega na aposentadoria, diz, e nem é, eu acho que antes da aposentadoria ainda, Suzeli, antes da aposentadoria, quando a gente tá muito cansado, a gente pensa, ai, como eu queria voltar a ser criança, não ter essa preocupação. Isso, daí já é passado e futuro, né? Tu vê que a gente trabalha nesse processo. Todo tempo, né? Sim. E aí, por exemplo, no futuro, o idoso chega lá e diz, já tô cansado, né? E agora? Pois é, não usou as suas pernas suficientemente para viver o presente, lutou tanto para chegar no futuro que chegou numa exaustão que não tem mais o valor, né? Não tem mais e nem o significado teria se ele vivesse intensamente a vida dele como no presente, né? E aí ele fala que a única maneira de se preparar para o futuro, né? Tá, mas
Como é que então eu me preparo para o futuro? Ele diz que a melhor maneira de se preparar para o futuro é concentrando toda a sua inteligência, todo o seu entusiasmo em executar maravilhosamente hoje o trabalho de hoje. E como é difícil. A gente lê o livro e diz, gente, mas isso é tão simples, é tão óbvio. E ao mesmo tempo é tão complexo, é tão difícil. A gente, acho que com a pandemia, a gente teve essa lição, né, que a gente vem tentando aprender aí há muito tempo, essa lição reforçada, né, da importância da gente viver o hoje. A gente não sabia o que aconteceria amanhã, né? E como foi, e para quem tinha e tem essa preocupação muito grande com o futuro, quanto era difícil administrar aqueles dias, né? Porque tinha, poxa, mas será que a vacina vem? Será que não vem? Será que alguém da minha família vai morrer? Será que eu vou morrer? Como isso foi, como isso se intensificou nesse período? Sim, e o quanto o ser humano é catastrófico, né? A gente não pensa no amanhã, porque assim, a gente pensa... a ansiedade, a preocupação faz a gente pensar no amanhã. Pode ser uma coisa boa que tu tem para fazer amanhã, um evento bom, uma proposta, você vai assumir por exemplo, um cargo, né, que tu desejou muito, enfim, uma formatura, etc. Mas sempre pensa no que pode acontecer de errado. É verdade, nunca é não assim, vai ser uma maravilha, vai dar tudo certo. Que maravilha, eu vou ser tão feliz, eu vou ficar contando os dias para chegar o dia. Suzeli deve ter ficado pensando, eu vou contar os dias para chegar a hora de gravar o Faz Sentido, de ser feliz. Ai, que coisa boa, já vivo meu dia diferente. Não, a gente sempre foca no que pode dar errado, ou no que não vai acontecer. É porque nós temos medo de falhar. Né, Fábio? O ser humano, ele se frustra muito, a gente fica muito vulnerável às falhas e a gente não aceita nossas falhas. Então, a gente sempre pensa muita dificuldade de lidar com o erro, né? Exatamente. Que é do processo. Que é do processo, só que daí o processo deixa a gente muito acelerado e a gente acaba perdendo um momento real, racional do futuro, do presente, né? Enfim. Eu vou trazer mais uma citação, ele é riquíssimo, esse autor eu gosto muito porque além dele trazer as questões de uma forma muito simples, de uma leitura simples, direta, objetiva, ao mesmo tempo ela é simples, mas ela é profunda, eu digo que é um soco no estômago em cada parágrafo. E o que ele nos convida aqui, ó, neste exato momento, você que está aí, e eu, nos encontramos no ponto de intersecção de duas eternidades. O vasto passado que existe desde sempre e o futuro que está mergulhando na última sílaba do tempo registrado. Não nos é permitido viver em nenhuma dessas eternidades, nem por uma fração de segundo. Portanto, contentemo-nos em viver o único tempo que temos a possibilidade de viver. De agora até a hora de dormir. Qualquer um pode carregar esse fardo, por mais difícil que seja, até o anoitecer. Interessante exercício, né? Se a gente pensar em dias muito angustiantes, se a gente pensar, mas eu vou tentar focar só no hoje. Eu preciso resistir, eu preciso ficar inteira, eu preciso chegar bem lá no final do dia. De agora até a hora de dormir. O como fica mais simples. E o quanto fica leve, porque parece que tem um limite, entende? Nós temos um limite para, por exemplo, colocar as nossas práticas, né, as nossas funções em prática, as nossas ideias, os nossos projetos, objetivos. Parece que tendo um limite, ele não fica tão distante e a preocupação e a ansiedade, ela fica menor, né? Uma sensação que a gente tem. Então, é muita questão do pensamento, de organizar o pensamento, né, para essa realidade e fazer essas autorreflexões, como tu fala, assim, que ele é profundo, mas são muito, muito autorreflexivas essas palavras do autor. Que a gente se identifica, se enxerga muito e o exemplo prático, né, ele ajuda muito a gente se localizar. Perguntamos também para o nosso público, Suzeli, o que as pessoas fazem diante, surgiu um desafio e um problema, o que as pessoas fazem diante de um desafio ou problema? 52% disseram, eu me concentro e tento resolvê-lo. Fico doente de tanta preocupação, 30%, uma quantidade bem grande aí de pessoas. Dou um jeito de fugir ou passar adiante, 10%.
E finjo demência, 8%. Fingindo demência. Mas grande maioria aí dizendo que se concentra e tenta resolver o problema. Se concentrar e tentar resolver o problema, isso é uma coisa positiva. Porque a preocupação e a ansiedade, ela estando num nível já fora do limite da normalidade de uma ansiedade, que todo ser humano nasce, né, com ansiedade. Se nós deixarmos essa ansiedade tomar conta, com certeza ela vai anular a nossa concentração. Anulando a nossa concentração, ela vai anular o nosso ponto de discernimento, de resolução do problema. E é aí que a gente fica estagnado muitas vezes e passa dias, meses e anos e nós não conseguimos desenvolver um projeto, não conseguimos desenvolver um sonho, porque nós deixamos essa preocupação e essa ansiedade numa concentração tão alta, pensando só nas coisas negativas ou no foco de que não vai dar, e aí a gente acaba não conseguindo resolver e ser resolutivos. E ele traz num capítulo também, Suzeli, como eliminar metade das preocupações profissionais. Eu fiz estou tentando fazer esse exercício aqui com a minha equipe, como é bom quando a gente consegue aplicar no dia a dia. Certeza. E primeiro comigo mesma, né? Porque eu sempre penso que como é que eu preciso fazer primeiro para mim, né? Não é pro outro, primeiro para mim, mas compartilhar com a equipe também. E ele traz uma coisa que para mim é tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil da gente se dar conta, porque a gente está no automático das coisas. Isso que a Suzeli falou, essas preocupações já nos tomaram de tal forma que a gente não se dá conta de coisas simples. O que ele sugere como uma técnica ao analisar essas nossas preocupações? Quando você ou qualquer um de seus colaboradores, você pode pensar também no seu filho, enfim, pode fazer exercício dentro da família também, porque também funciona. Quando você ou qualquer um dos seus colaboradores cair na tentação de se preocupar com um problema, escreva as seguintes perguntas e anote as respostas. Qual é, afinal, o problema? E aí eu cheguei a fazer esse exercício e várias vezes a gente já sai resolvendo o que a gente nem sabe o que é, de fato. A gente já sai, a gente não tem nem o diagnóstico do que é aquele problema, o que está causando. A gente já vai buscando as soluções e muitas vezes a gente vai colocando em prática já sem nem ter nitidez e clareza sobre qual é o problema. Então ele sugere esses 4 passos. Qual é o seu problema? Qual é a causa? O que está ocasionando aquele problema? Quais são as soluções possíveis? O que diante disso, diante desse desafio, o que eu posso fazer? E por fim, qual dessas é a melhor solução? Então a gente é tão ansioso, querendo resolver, que a gente sai resolvendo. E eu comecei a fazer esse exercício, perguntando para a equipe, tá, mas qual é o problema? Eu não estou entendendo. Primeiro, para mim não está claro qual é o problema. Vamos descrever todo o processo, vamos desde o início. E daí a gente chega à conclusão que tinha muita gente já fazendo sugestões de melhorias e de alternativas para um problema que não era aquele, que era outro. E já estava se concentrando, gastando, vamos dizer assim, a sua energia para a resolução do problema numa coisa que nem existia, que poderia ter sido muito abreviado e ter diminuído todo o processo de ansiedade, de preocupação, se tivesse primeiro entendido todo o conjunto, né, e o motivo principal daquele fator que estava desencadeando, né, aquela preocupação naquele momento. E além de a gente não ter o diagnóstico de qual é o problema, Suzeli, a gente cai nessa tentação que quem é muito resolutivo e já sai fazendo, de a gente não faz a pergunta, tá, mas será que sou eu mesma que tenho que resolver? Né? Este problema é meu, esta luta, esta batalha é mesmo minha? Eu não estou resolvendo por alguém que talvez teria um aprendizado importante? Eu já não tenho muitos problemas que são meus, eu já tenho uma infinidade, esse não é meu. A gente faz essa reflexão antes de... Geralmente não, Fábio, geralmente a gente... Depende muito da personalidade também, né? Se tu é empático, se tu é proativo, né? Se tu quer trabalhar com os colegas, tu já vai assumindo... Se envolvendo no processo e muitas vezes acaba com que as preocupações e ansiedades
ficam super mais intensas sem necessidade também, né? Ele também traz, Suzeli, uma coisa que eu vou citar bem brevemente, mas eu achei muito sensacional o título desse capítulo. Ele fala: não deixe os besouros derrubarem você. Ele traz que muitas vezes nós encaramos os grandes desastres da vida com bravura. Pense num episódio, uma tragédia sua, pessoal, ou enfim, coletiva. Pense nessa tragédia. Você conseguiu vencê-la com bravura. E depois deixamos as besteiras, os pequenos incômodos nos derrubarem, nos desanimarem, né? Às vezes a gente fez tanto e se saiu tão bem, né? Tão diferente, tão mais forte, tão mais, né, fortalecido diante de algumas situações que foram aquelas que nos exigiram muito de nós. E daí, quando tem uma coisinha de nada, a gente estoura, explode, faz um auê por um negócio que não era nada. Exatamente. E a ansiedade toma conta e a preocupação também. E assim nós perdemos um dia e o nosso presente e vamos indo. Ele diz que são os pequenos golpes contra a nossa autoestima, as indignidades, os ataques contra a nossa vaidade que causam metade dos sofrimentos do mundo. Vou repetir. São os pequenos golpes contra a nossa autoestima, as indignidades, os ataques contra a nossa vaidade, o nosso ego, né? Que causam metade dos sofrimentos do mundo. É um bom exercício da gente fazer o quanto tem. E para te ver o quanto. Exatamente. Verdade nessa. E para ver o quanto a gente. Imagina, é a metade do sofrimento do mundo. Para te ver o quanto a gente mesmo estimula o autossofrimento por coisas, às vezes, feitas numa reflexão ou realizar através de uma crença que a gente tem de que tem que ser assim. Entende? Então, nós criamos muitos dos nossos problemas. Então, a ansiedade e a preocupação é que estimulam todo esse processo, então, de sofrimento e falta de resolução, e porque não deixam a gente trabalhar com o discernimento, né, consciente e racional, né. Na verdade, as emoções, elas também elas andam muito juntos, né, nesse livro dele. Ele fala que as emoções, a gente tem que levar muito em consideração que as emoções, elas são muito, vamos dizer assim, elas são as principais estimuladoras dessa ansiedade e das preocupações. Então, a gente tem que ser mais racional. Às vezes, a gente é muito emotivo. Então, e aquela coisa que eu te falei antes, assim, no sentido de que o ser humano, ele não nasce para perder. A gente sempre quer ter mais, a gente quer conseguir mais, a gente quer ser mais, pela essa luta competitiva que o ser humano tem, que a sociedade, né, criou para as pessoas. E até porque também é bom a gente superar a gente mesmo, né? É muito bom o sentimento que vem à tona quando a gente consegue. Poxa, eu consegui, não se comparando com os outros, mas eu consegui melhorar, eu consegui avançar nesse aspecto. E ele termina esse capítulo, eu gostei muito dessa frase, Suzeli, dizendo: não se deixe irritar por coisas insignificantes que você deveria desprezar e esquecer. Lembre-se, olha que linda essa frase, gente. A vida é curta demais para ser pequeno. E assim, a gente chama um pequeno intervalo também e voltamos já já. Estamos apresentando Faz Sentido. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região.
A Clínica Inanna dispõe de emagrecimento bioortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Voltamos a apresentar Faz Sentido. E hoje o Faz Sentido com a psicóloga Suzeli Santos e o nosso autor, Dale Carnegie. Como evitar preocupações e começar a viver. Já trouxemos aí várias dicas, né? E mais do que isso, reflexões primeiro, porque a gente precisa se localizar nesse contexto todo aí da preocupação para ver as nossas práticas e a partir delas para começar a mudança. Começar a mudança. Treinar o cérebro para começar a fazer diferente. Isso não é automático, isso é muito treino, né, Suzeli? Como tudo na vida. São hábitos, né? São hábitos, a gente deve criar hábitos de monitorar os nossos pensamentos, né? Se nós deixar sempre no automático, nós temos em torno de 60 mil pensamentos diários. Automático. Eu acho que eu não tô tendo tudo isso aí. 60 mil, Fernanda. Tu tem 60 mil pensamentos diários? Automáticos. A metade, Fernanda. E nós... O backup já tá muito... E nós usamos... O backup já tá muito cheio. Desses 60 mil, 10 mil são pensamentos reais. E o resto são automáticos que vêm e vão. E nós devaneamos dentro deles. E eles trazem muitas emoções. Dessas emoções, as ansiedades, as preocupações que nós estamos falando hoje. E vamos dizer, muitas vezes nos fazendo com que a gente sofra antecipado e perdendo o nosso presente, pensando muito no que vai acontecer do futuro, né? Ou ficando preso no passado, como o nosso autor traz. Presente, a gente vive pouco. O que nós perguntamos também? Dezenas de coisas para fazer em pouco tempo. Isso quase não temos, né? Talvez centenas, né, Suzeli? Acho que... Centenas de coisas para fazer em pouco tempo. Dezenas perguntamos. Minha vida está assim, alguém me ajuda, por favor? 57% do público. Credo, nem pensar viver assim. 12%. E 31% disseram, aqui tudo sob controle. Que bom. Que bom, né? 31% estão salvos e nós estamos ali nos 57%. Minha vida está assim, com dezenas de coisas para fazer em pouco tempo. Alguém me ajuda? Eu só trocaria a palavra centena, né? Dezenas por centenas de coisas para fazer em pouco tempo. O autor traz, Suzeli, eu anotei aqui que ele fala em determinado momento, ele traz uma fala do Charles Hughes, que é ex-presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos. O Dale traz a fala dele que diz: homens não morrem de excesso de trabalho. Eles morrem de desperdício e de preocupação. Sim, de desperdício de energia e de preocupação. Porque por mais coisas que façam, a sensação é de que seu trabalho nunca acaba. Exatamente. Então a gente fica mais preocupado e isso acontece muito. E eu quando li isso aqui, a gente fez um programa, Jogo de Cintura também, falando dessa extensão interminável de tarefas que precisam ser feitas. E eu comentei com as gurias, eu digo, quando eu pego a minha agenda, tem dias que eu pego a minha agenda, Suzeli, eu leio ela do início ao final, ai, me dá uma canseira. Assim, ó, parece que eu já fiz tudo aquilo e assim começa a me dar um desânimo. Eu disse, não, só um pouquinho, pera lá. É uma coisa de cada vez, assim, concentra no teu primeiro compromisso, depois tu vai pro segundo. Porque se a gente olhar aquela lista, se a gente olhar mesmo, e ele sugere uma dica bem útil que eu vou dar para vocês, que o autor traz, pra gente deixar em cima da mesa só as coisas que a gente precisa para aquele dia. Exatamente. Ou se ainda tem muito, pelo menos só para aquela manhã, que você está naquela manhã, o que você vai precisar naquela manhã apenas. Porque às vezes a mesa já traz uma cena que gera preocupação. Se a gente olhar para a agenda e ficar olhando, ai, será que eu vou vencer tudo isso? Gente, a gente já começa o dia destruído, já começa o dia cansado.
A gente tem uma tendência, né, Fábio, de não só olhar o dia, né? Nós, justamente pela questão da ansiedade, de pensando no futuro, tu já abre a tua agenda. Com a tecnologia, nós abrimos no celular, né? Tu já olha ali, tu enxerga toda a tua semana. Eu sou do tempo da agenda, tá? A Suzane me entregou agora, ela é do celular, eu sou da agenda ainda. Sabe que eu também era, porque eu tenho receio que a tecnologia me deixe na mão e a agenda tá ali tudo anotadinho. Era, mas daí, assim, o celular tá mais perto da gente, às vezes a agenda a gente acaba deixando por aí, etc. Não, é verdade. E não conseguindo apagar algumas coisas, e o celular a gente consegue, né, já... Olha aí, só pra te ver nesse exemplo, quanto a gente é ansiosa, né? Tu tá, tipo assim, preciso já organizar, apagar, corrigir, etc. Mas então, assim, a gente acorda de manhã e olha ali e já também pensa assim, tipo... Nossa, eu tenho tudo isso, já começam, né, os sintomas, né? Tem muitas pessoas que têm taquicardia. Eu vou ser muito sincera, sou psicóloga. E tem dias que eu olho minha agenda e eu começo a ter alguns sintomas de ansiedade. Porque eu olho e tenho muita coisa pra fazer, e vou parar às 9 da noite, e aí já tô olhando no outro dia, que horário que eu tenho que acordar. E aí a gente vive nesse ciclo que o dia mesmo tu não vive, então... porque dá uma canseira. Eu já tô pensando que amanhã eu tenho que levar... que hoje eu deixei hoje eu teria um compromisso à noite de lazer. Não vou fazer, Suzeli, porque já olhei pra agenda do dia seguinte e pensei... Tá, mas aí eu tenho que levantar às 6 da manhã, porque daí eu tenho que levar meu filho na escola, depois eu tenho psicólogo, depois eu tenho evento aqui. Daí eu não arrumei minha mala ainda pra ir viajar, daí eu preciso arrumar. Entende? Entendo. Mas é importante, viu? Nossos momentos de lazer, inclusive... Tá, mas e daí se eu sei que o lazer vai me acarretar mais cansaço ainda? Mas olha só como a gente pega, o que a gente deixa pra depois. O lazer, o lazer que a gente abre mão. Por quê? Porque é uma coisa nossa. É uma obrigação que nós temos conosco. Nós não temos que justificar nada pra ninguém se eu não fizer. É uma escolha minha. Agora, a tua responsabilidade de... Se tu não levar teu filho na escola, ele vai ter um prejuízo. Não há essa possibilidade. Se tu não arrumar tua mala, tu não vai conseguir viajar, tu vai atrasar. Não há essa possibilidade. Se tu não fizer as tuas entrevistas, não, né, conversar com quem precisar dentro do teu trabalho, vai ter um prejuízo. Então, o que nós fizemos? Sempre deixamos os nossos desejos, os nossos planejamentos pessoais, que muitas vezes são eles que são as nossas válvulas de escape para nós termos um momento de despreocupação e diminuir a nossa ansiedade. E nós não nos permitimos, abrimos mão disso. Não priorizamos, vai para o fim da fila quando é que vai, porque às vezes nem vai para o fim da fila. Nem na fila entra. Às vezes tu risca da agenda e não tem mais a chance e pronto, esquece. Então, a gente tá com papéis inversos na vida. Ele sugere também que além da gente fazer esse exercício em relação a tirar da sua mesa os papéis ou os compromissos só deixar em cima esses que você precisa resolver agora, fazer as coisas segundo a ordem de importância. Isso é uma coisa que me ajudou muito. Não é de hoje que eu exercito isso, mas já há bastante tempo. Tá, tu vai ter uma lista ali de 20 coisas para fazer naquele dia. Mas tem coisas que tu precisas fazer naquele dia, não tem como transferir. E tem várias outras que é possível transferir. Exatamente. Então, quando a gente coloca uma prioridade, vamos nesta ordem, também não fica tão angustiante quando a gente vai olhar a lista. Exatamente. Né? Daí, claro, tu chega no final do dia, teu checklist não tá todo, né, com teu Vzinho lá de ok, mas tu sabe que o que tu precisava fazer de prioridade naquele momento tu fez. A tua ansiedade, a tua preocupação para o futuro, que é amanhã, já diminui, entende? E ele sugere também que as decisões que podem ser resolvidas no dia, que não demandam uma grande movimentação para você resolver, não adie. O que é possível resolver naquele dia, sem muita demanda, enfim, que é possível resolva naquele, não vá. E delegue. Isso também é um exercício muito importante. Da gente delegar funções. Não é tudo que você precisa fazer. E eu li alguma coisa dele também que fala, não sei se é nesse livro, que fala que nós temos que pensarmos que a gente é conectados com os outros, que nós temos que, e não somos insubstituíveis, que a gente tem que delegar e que a gente tem que confiar e que isso funciona. Isso ajuda a diminuir o processo de ansiedade e preocupação, mas isso tem muito a ver com a característica da pessoa também,
Porque se a pessoa é autocentralizadora, vai aumentar a ansiedade dela. Mas, eu passei pra Fábio tal coisa e se ela não fizer? E daí tu fica pensando, e se ela errar? E se na hora que ela me entregar não vai dar certo? Ou se eu vou ter retrabalho. Mas eu vou fazer agora, porque se eu passar pra alguém, eu vou ter que fazer isso de novo. Exato. E vai me tomar um tempo ainda maior. Então eu prefiro eu fazer. Daí vem uma demanda muito maior pra ti. Às vezes porque o problema é nós. Porque a gente não confia no outro. Ou porque a gente exagera na nossa no nosso perfeccionismo. Então a gente tem que trabalhar isso com a gente, sabe? Com certeza. Perguntamos também no seu dia a dia. Fico esperando algo ruim acontecer, 16%. Eu acredito que vai dar tudo certo. Olha, eu já fiquei muito feliz com 66% das respostas. Eu acredito que vai dar tudo certo. E 18% empurro cada dia com a barriga. Ai, que sofrimento. 18%. Mas a grande maioria aí acredita que vai vencer o dia a dia aí, que vai dar tudo certo. E por fim, já ter o não, o ruim e o difícil, o que significa? Quando já temos o não, o ruim e o difícil. Pessimismo puro, 11%. Significa que o que é melhor, o melhor está por vir, 70%. E para que lutar então? Perguntaram 19%. A importância também aí da gente agir com otimismo nos nossos pensamentos. Se eu já tenho não, se eu já tenho ruim, se eu tenho difícil, então o que vem pela frente só pode ser melhor. Exatamente. Isso. E com certeza é uma coisa que muda bastante o nosso ponto de vista e diminui muito a nossa ansiedade se a gente pensar assim. O autor traz Eu gostei, eu separei os títulos que eu gostei mais dos capítulos, Suzeli, porque tem uns títulos muito bons. Olha, se eu leio esse título, eu já fico com vontade de ler tudo. Tolices que cometi. Tolices que cometi. E o que ele diz? Ele traz um depoimento dele que para mim é uma dos relatos mais importantes, e aí eu, assim, citando até a vasta literatura aí que eu já tive contato. Ele diz... quando eu pego essas pastas e releio as autocríticas, ele tem uma pastinha onde ele guarda todas as críticas que ele fez para ele mesmo. Quando eu pego essas pastas e releio, elas me ajudam a lidar com um dos problemas mais difíceis que eu enfrentei, o gerenciamento de mim mesmo. Eu costumava culpar outras pessoas pelos meus problemas, mas à medida que eu fui ficando mais velho e mais sábio, eu espero, dei-me conta de que eu próprio, em última análise, sou culpado por quase todos os meus infortúnios. Muitos descobriram isso à medida que envelheceram. Ninguém, exceto eu mesmo, disse Napoleão em Santa Helena, pode ser culpado por minha queda. Fui meu maior inimigo, a causa do meu destino terrível. A importância da gente virar o foco para quem realmente pode fazer a diferença na nossa trajetória, que somos nós mesmos, né? Exatamente. A mudança, mudar em nós, né? Porque o outro, exatamente. a gente tem gerência. E o ser humano tem essa tendência de que tudo que dá errado na nossa vida é culpa de alguém, né? Infelizmente, muitas pessoas têm essa é mais fácil dizer que não deu certo porque alguém, né, foi culpado por isso, não colaborou, devia ter feito. Então, isso também é uma questão de refletir que nós somos os principais responsáveis por nós mesmos, né? E não adianta querer, se a gente ficar concentrando, mas fulano de tal precisa mudar isso, ele precisa ser mais assim. Você não tem gerência. Toda a energia que você vai botar nisso não vai repercutir num benefício para você. Exatamente. É simples assim, né? Então, o que nós temos que mudar é a forma como nós reagimos a determinadas pessoas, a determinadas situações, porque isso a gente tem gerência. E ele traz umas perguntas que sempre quando ele tem um desafio, ele passa um embate, algum confronto, algum conflito na vida, ele sempre se pergunta a ele mesmo: que erros eu cometi naquele momento? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de certo naquele instante e de que maneira eu poderia ter feito ainda melhor? Como eu poderia ter melhorado o meu desempenho? E que lições eu posso aprender dessa experiência? E ele conta, Suzeli, que ele faz uma revisão semanal. Sempre, da semana a semana, o que teve de mais relevante na semana, que erros que eu cometi naquilo, como é que eu poderia ter feito ainda melhor para que meu desempenho fosse ainda, que eu pudesse avançar ainda mais, e que lições
aquilo me trouxe. Então, é impossível a gente não sair com respostas que vão nos ajudar. Isso é um trabalho muito, vamos dizer assim, eficiente no sentido de autoconhecimento e inteligência emocional. Porque tu fazendo usando as ferramentas a teu favor e tu fazendo essas reflexões periodicamente, tu vai organizando coisas que tu precisa melhorar, tu vai vendo aonde tu já tá bom, né, e aonde tu pode, as coisas, quando tu vê que tu já conseguiu fazer coisas que te dão prazer, eu consegui fazer, eu consegui dar conta de tal coisa, isso também é positivo para nós, para nossa autoestima, para nosso bem-estar, né, e também aquilo que a gente não conseguiu dar conta daquela forma, onde eu errei, o que eu posso fazer para as próximas coisas, então obviamente, vamos imaginar essa revisão semanal, se você anotar lá, obviamente, aquele que é o seu, a gente fala calcanhar daqueles, aquele erro vai aparecer ainda muito, até que vai diminuindo a frequência. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, Fábio, é que assim, o erro não é um problema. O erro não é um problema. O erro é um acidente ou é algo que aconteceu, uma interferência na vida. O problema é nós focarmos no problema e não na solução do problema. Entende? Então a gente tem que... aconteceu um problema agora, bateram no meu carro, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui chorando, né, desesperada? Não, já tem que pensar o que eu vou fazer para resolver isso. Para diminuir nosso processo de ansiedade e para diminuir nosso processo de preocupação. Mas não, a gente foca no bater no meu carro. E agora o que eu vou fazer? Eu sabia que eu dirigi errado, aquele motorista. A gente culpa todo mundo, né? Mas o foco teria que ser na solução. Tem que ser na solução. E um capítulo, vamos nos encaminhando para o final já, mas eu quero trazer, porque eu achei bem interessante, e eu sempre gosto de falar sobre gratidão. E ele traz um capítulo que ele fala, se você fizer isso, jamais se preocupará com a ingratidão. E ele traz que é natural que as pessoas se esqueçam de ser gratas. Portanto, se ficarmos esperando gratidão, estaremos no caminho certo para uma grande decepção. Então, como acontece, como é frequente, né? Muitas vezes a gente faz o bem esperando algo em troca, ou até diz, não, mas eu não espero nada em troca, eu fiz porque me faz bem e tal. Mas aí quando aquela pessoa que foi beneficiada, por um motivo ou outro, você avalia que, poxa, mas nem me considerou, poxa, eu fiz isso, vai chegar um momento em que você vai lembrar e aquilo vai lhe causar mal. E ele traz essa afirmação, em vez de se preocupar com a ingratidão, passe a esperá-la. Jesus ajudou 10 leprosos e um dia apenas um agradeceu. Por que deveríamos esperar mais gratidão do que Jesus recebeu? E a gente espera, se decepciona, se frustra. A ingratidão, ela é a questão do medo, né, que a gente tem do medo que a gente tem também daquela questão, eu sou incapaz, eu sou, né, eu não consigo, eu sou um inútil. Então, às vezes, assim, não vão ser grato comigo porque eu não mereço. Às vezes, isso é muito relacionado com a autoestima, sabe, do ser humano. Então, assim, eu já esperava que a ingratidão não ia acontecer, sabe? Que a gratidão não ia acontecer. Então, a pessoa, ela espera sempre a ingratidão e não a gratidão. Então, isso é uma questão bem pessoal também, de perfil, de autoestima e tudo mais. Mas assim, eu queria fazer só acho que 30 segundos eu consigo fazer 3 perguntinhas, assim, bem, só pra gente terminar a nossa parte, para fazer uma reflexão. Vamos responder. Para deixar para os nossos, né, ouvintes, enfim, telespectadores. Vamos lá. Primeiro, qual a ansiedade e preocupação que você está passando hoje? Que você vai trancar os seus compartimentos do passado e futuro? Número 2, qual projeto você está só enrolando e vai começar a agir agora? Como você vai olhar com outros olhos para aquela situação chata que você está passando? E a última, quais as soluções para o problema que você está passando agora? E o que você fará a respeito? Então, levando tudo em consideração que nós falamos, fazer essas reflexões e fazer isso pensando no agora. Vamos, pelo menos, tirar as coisas do papel, né? Colocar nossos planejamentos e fazer com que o nosso presente seja o nosso futuro, mas que nós vivemos intensamente hoje. E acabou, Fernandinho? Não acredito. Vou ter que encerrar. Foi muito bom
estar contigo. Suzeli, mais uma obrigada. vez agradecemos por essas reflexões, e você aí também, nosso ouvinte, nosso telespectador, obrigada pela companhia. E vamos nos exercitar aí todos, voltar no próximo programa pelo menos um pouquinho melhores. Agradecemos a sua companhia e até o próximo domingo. Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.